noite, Boa noite. de volta aqui mais um episódio. Demoramos, mas voltamos. Nossa logística às vezes é meio conturbada, mas vamos fazendo enquanto dá. Episódio de hoje, Old Stock Ale 2015, uma cerveja da North Coast, que é uma cervejaria americana da Califórnia. Bem ao norte da Califórnia, a cidade chama Fort Bragg. É uma cervejaria que alguns rótulos dela chegam no Brasil e o mais conhecido é a Old Rasputin, que é a Imperial Stout deles, que a gente já fez episódio dela aqui no programa. Então, todo mundo conhece a North Coast mais pela Old Rasputin, mas essa é uma outra cerveja que eles fazem todo ano lá. E essa é a versão 2015, então, já saiu 2016, então ela deve ter mais de um ano de guarda. E é uma Old Ale, cerveja do estilo Old Ale, fala um pouco de Old Ale aí, mas basicamente é um estilo inglês, né? Da escola inglesa. É um estilo que originou em inglês e, como tudo, tem sua característica americana separada agora. É um estilo que veio daquela época em que eles tomavam muito mild ale e era uma coisa de dia a dia, e a cerveja depois tinha uma versão que eles chamavam de keeping ale, das cervejas de guarda, que era basicamente, digamos, a IPA da época deles, em que eles tinham uma versão mais forte e que eles guardavam para depois blendar com a versão da mild, e isso era a Old Ale, né? E no caso deles, a versão forte acabava sendo em 6% ou maior. O que a gente tem aqui é de 11,9% na garrafa, que é muito mais, que a gente só consegue isso com a tecnologia hoje de cervejeira de hoje em dia, de fazer cerveja limpa e usando o fermento certo. Mas é uma cerveja que daí depois de um tempo eles começaram algumas pessoas sabiam disso e guardavam a cerveja para vender depois, só essa versão mais forte mesmo. E depois as cervejarias começaram a perceber que isso acontecia, faziam eles mesmos, né? A própria cervejaria começou a guardar e aí foi, mas sempre em uma coisa mais de 6 a 8% no máximo, né? Nunca nesse tom aqui. Cervejas que também acabou lá para o comecinho do século XX. Não tinha muito mais versões inglesas e os americanos pegaram a partir daí e é o que é hoje, né? Beleza, meio que o estilo Old Ale é igual a Saison, né? O estilo refeito pelos americanos e não só americanos, mas quem faz a técnica moderna meio que suplantou o estilo original, mas pegou o mesmo nome. Bora lá? Bora. Old Stock Ale. O aroma? A minha percebo um aroma de champanhe, uma coisa velha e bem velha mesmo. Essa a gente também não falou que essa é a versão de 2015. Sim, eu falei, né? Tá com um ano de garrafa. A minha espuma desceu rapidamente. A nota de champanhe que você tá falando é uma nota vinhosa, né? É isso que você tá querendo dizer, né? Um pouquinho do Porto, assim, né? Um negócio mais vinhoso mesmo. Além disso, malte tostado bastante, percebo, bastante tostado, assim. Um pouco de frutas escuras também, né? Passa, ameixa. A ameixa começa a aparecer aqui, sim, bastante. Bastante ameixa mesmo. E por trás esse malte mesmo. Quase beirando um chocolate ali, talvez um toffee.
Mas é essa mistura aí dessas notas então vinhosas, as notas frutadas de frutas escuras, principalmente ameixa, e por trás essa pegada de malte doce, um cheiro que remete ao doce, assim, aquele Então, doce. mas essa nota de vinho, ela parece estar tirando um pouco do malte, sabe? Eu estava esperando Sim, um malte bem mais rico, bem mais intenso, uma coisa meio mais parecida com uma barley wines. wine, assim, mas não tem nada disso. Parece no nariz, não dá para saber, que vai ser uma cerveja bem atenuada e não tão com um corpo não tão alto por causa disso. Vamos para a aparência dela? E tem uma cor meio marrom, meio turva, estranha É, aqui. Será que eu servi fermento? a minha, talvez seja, porque a minha tá um vermelho translúcido com uma coisa meio vermelho barra marrom, assim, sabe? É, o meu tá assim também. O meu tá um pouco mais turvo que o seu, parece. Contra a luz. Agora voltando ao aroma um pouco, eu começo a sentir aromas de outras frutas, de coisa como pêssego, assim, talvez até algum morango, uma coisa Sim, diferente, mas claro, são duas cervejas em dois continentes diferentes, não necessariamente ela é a mesma cerveja que você está tomando. sim. É, a espuma dela formou bastante até, mas ela dissipou bem. Tipo, Tá só com um anel, a sua e a minha. Coloração meio bege, assim. Não é uma espuma das mais bonitas, mas eu acho que para uma Old Ale é o que eu esperaria. Assim, Old Ale me lembra uma cerveja envelhecida, com gosto de envelhecimento mesmo, e isso não combina com espuma, aquela é, espumona, assim. Alguma coisa mais da aparência? Acho que não, né? não é a aparência mais sexy, não, tá bem, é, Então, é, o sabor sim é bem agora o que eu esperava, o corpo a gente fala depois, mas em termos de sabor eu percebo bastante madeira no gosto. E aí essas notas de malte doce até, mas não tão, não tão rico, não tão presente. E essa composição de fruta que não é uma fruta daquela do fermento belga, né? É uma coisa que vem um pouquinho talvez de nota de malte e do fermento inglês, né? né, percebo bastante dulçor, assim. Achei ela bastante dulçor perceptível. Acho que no começo do gole você pega mais essa parte frutada que você falou, a parte vinhosa. Aí depois no aftertaste vem umas notas de malte interessantes, assim, um pouquinho de amargor, um pouco de chocolate amargo, um negócio diferente assim no aftertaste, É. bem agradável. E no final, no aftertaste, junto com tudo isso, ao meu ver, vem uma nota de álcool bem proeminente. É uma coisa que quase que me faz lembrar de estar tomando vodka também, sabe? Um É, álcool bem forte forte, mesmo. picante. E ela é bem alcoólica, realmente. Então, e essas notas de fruta e madeira e o dulçor de malte, assim, se a gente fosse tentar fazer uma escala comparando uma Pilsen, uma Brahma, assim, a Brahma estaria no 1 ali, aqui estaria no 4,5 para 5, uma coisa bem forte, uma cerveja bem diferente, assim, não é uma coisa que você acha em todo lugar, não. Eu acho que ela se distingue, o estilo distingue bastante de uma barley wine que a gente já degustou aqui em várias outras é, cervejas. E, e outros exemplos dessa cerveja aqui, que no caso poderia ser uma Strong Suffolk ou uma Vintage Ale da Fuller's. É, eu acho que está na mesma linha, assim, sabe? É, Apesar dessa ser mais alcoólica, provavelmente, né? é, Que essa... então. 12% é bem diferente dos 8 ou 8,5% que deve ter ali nas outras.
Mas, não dá para você entender a característica velha dela. Eu não sei se a versão de 2016 seria interessante tomar de 2016, porque eu gostaria muito de ver essa cerveja jovem, como ela é, se ela ainda tem essa nota vinhosa e se o corpo reduz ou não, quer dizer, aumenta ou não, porque o corpo nessa aqui, já falando de corpo, para mim tá um corpo bem baixo, para a Boa. quantidade de álcool ou para a quantidade de malte que a cerveja deveria ter, o corpo tá baixo e o álcool tá lá em cima. Álcool influencia o corpo, né? Mas nem sempre é o principal, né? Tipo, esse é um exemplo, né? Uma cerveja alcoólica bem alcoólica, que não é um corpo altíssimo, assim. E é interessante notar também que o fermento inglês ele não é conhecido por atenuar tanto. Então, eu não sei se eles usaram de alguma outra estratégia para talvez dar a característica de fermento inglês, mas para atenuar tanto quanto a cerveja deve ter atenuado, deve ter finalizado para ter esse tanto de álcool com 1.100 de densidade que você falou, ela tem que ter atenuado bastante, provavelmente de 85% a 90%. Entendi. E não é um fermento de ales inglesas que vai conseguir essa performance. E outro destaque ou questão que a gente pode levantar é a temperatura que foi fermentado, porque para você ter esses sabores assim de fruta tão intensos que tem aqui, uma temperatura maior talvez seja a causa disso. E também a atenuação, se a gente está falando disso. Então, é bem provável que ela tenha sido fermentada a uma temperatura maior do que o tradicional de 18, 20 ou 21 graus. Então, eu gosto de uma coisa diferente, assim, que deve ter vindo da fermentação. Assim. Só voltando na receita, ela leva maltes e lúpulos ingleses. O fermento não está listado. Pode ser que eles tenham usado o fermento da casa, né, deles. Eles devem ter, tipo, como vocês na Dogfish, vocês têm 3 classes de fermentos, um para cervejas mais alcoólicas, um para... Não é assim? Como que seria que funciona? Basicamente, a gente tem 3 fermentos que a gente usa. O proprietary lá, que é o... Como que você traduz isso? Da casa. O da casa. E que a gente faz a maioria das cervejas, a 60, a 90 e quase todas as cervejas. Aí tem um fermento que é o da Namaste, que é um de wheat, e o fermento para esse tipo de cerveja mais forte, todas as alcoólicas, 120, a Squall que saiu, que é bem atenuadinha. A forte, a de aniversário, todas. A Ford, todas essas usam esse fermento que é o Chico Yeast, que é o California Ale lá, que esse aí é um que você pode comprar pela Yeast mesmo, que não é nada muito exclusivo, assim. Entendi. E então, de lúpulo, não dá pra falar muito de lúpulo aqui, né? Não. Apesar de eles terem usado variedades tipicamente inglesas, que é o Fuggles e o East Kent Goldings, que é o que está listado no site, para outras cervejas com menos potência de outros aromas e sabores, talvez a gente poderia falar mais de lúpulo aqui, mas aqui ele ficou meio perdido. Eles devem ter usado até um tanto bom, mas é difícil de perceber, né? É uma cerveja que não é centrada em aroma e sabor de lúpulo e deve ter alguma coisa para balancear um pouquinho no mal. Mas eu percebo o amargor que vem na minha boca, para mim, vem mais do álcool do que do lúpulo, sabe? E também, pelo fato de ser uma cerveja que é velha, ela deve ter perdido muito do lúpulo inicial que eles colocaram, né? Verdade. E esse, outro ponto que você falou do malte inglês, o Mary Sauter, que é conhecido por todas as receitas inglesas, é sensacional esse tipo de malte base deles, que
que aparece em quase todas as cervejas, que dá essa característica para todas as cervejas inglesas. Eu gosto muito desse malte para qualquer tipo de cerveja e ele já tem uma cor um pouquinho mais escura. Eu gostaria de saber se eles usaram algum malte para dar cor nessas daqui ou se é só basicamente um concentrado e envelhecido que vem de madeira e concentração e muito, muito malte. Mas eu queria saber também, a gente pode dar uma pesquisada. Para finalizar, Old Ale é um estilo que é do seu coração, né? É, Conta aí a história, foi uma das primeiras cervejas que te lançaram, assim, quando você era homebrewer aqui no Brasil. então, eu sempre tive fascínio por alguns estilos, né? Barley Wine era um deles, quando eu comecei a ler sobre cerveja, que eu não tinha relação com ninguém. Barley Wine era um dos estilos que eu achava, nossa, uma cerveja que parece vinho. Você não conhecia, porque você nunca tinha tomado. O único Só jeito... Schmidt Barley Wine, que na verdade nem era muito Barley Então, Wine. e o único jeito de você saber era tentando, e isso era super interessante, né? Vou tentar fazer uma Barley Wine. Nunca consegui, não tinha conseguido. Saison era outro estilo, e Old Ale, que foi um estilo que eu sempre pensei em fazer, sempre, até hoje, eu acho que atualmente, um dos estilos uma das coisas que eu mais estou pensando agora em termos de cerveja é estilos ingleses, assim, históricos. E Old Ale foi uma das primeiras cervejas que eu fiz em uma larga escala, acho que foram mais de 100 litros que eu fiz para encher um barril e desse barril eu consegui fazer uma leva engarrafada de muitas garrafas, né? E eu dei o nome de Madeira para essas cervejas e eu engarrafei a cerveja ficou circulando assim pelo nosso círculo de amigos por uns bons 3 anos, assim, sabe? Porque dava para guardar, mesmo esquema dessa, 1, 2, 3 anos, então foi um experimento muito bem sucedido, que eu sempre recebi elogio de umas das pessoas que eu nunca imaginava receber, porque a cerveja viaja, né? Uma pessoa dá presente para um amigo e foi legal, bem legal de fazer isso. Tá lá no Tap, para quem quiser ver, procura lá Brix Madeira, deve estar lá. Não existe mais, acho que ninguém mais tem essa cerveja. Acho que já era todas, né? Já era, a receita ainda existe, tá? Inclusive, acho que no meu blog lá eu... Não, tá, mas tô falando, não tem nenhuma garrafa remanescente. E aí, como ela foi em barril, ela deve ter acontecido uma coisa tradicional que acontecia no passado, que era a fermentação selvagem de Brettanomyces e qualquer outros tipos de bactérias que eu coloquei no barril e depois de um tempo eu percebi que ela começou a aparecer, ter uma característica um pouquinho azeda e tal, e ela foi evoluindo desse jeito. É super legal. Essa cerveja aqui ela não tem muito disso, mas a ideia de algumas do álcool ser super alto é justamente porque eles mantêm essa cerveja em barril, e aí Brettanomyces é um fermento que ele age muito devagar, mas ele vai produzindo álcool ao longo do tempo e a cerveja vai sempre atenuando mais, vai ficando super atenuada, né, super seca e com bastante álcool. Beleza, então. É isso, né? Para essa cerveja. Então, uma boa opção para quem quiser provar uma Old Ale tipicamente americana. A releitura americana desse estilo clássico, né? Boa cerveja, gostei. Então é isso. A gente se despede desse episódio. Até a próxima. Continuem acompanhando. Brinde, Phil. Tchau.